Olá, olá! Tudo bom? Estamos aqui novamente com a Camila Prim. Olá! E vamos falar hoje da deshospitalização, aquele paciente que está indo de alta com terapia nutricional, o paciente também quando chega em casa, né? E assim, Camila, é bem desafiador, né? Nossa, muito, porque existem muitas dúvidas, muitas inseguranças. O ambiente de casa não é um ambiente hospitalar, com todos os processos, com todos os cuidados. Então, se esse paciente, nessa transição do cuidado, ele não recebe uma orientação adequada e por um processo mesmo educacional, ele vai para casa com muitas dúvidas e isso fica difícil de operacionalizar na assistência domiciliar. Sim. E essa conversa nossa de hoje não vai ser só para o profissional de nutrição, né? Vai ser para a equipe como um todo e também para o familiar. Exato. Por quê? Porque esse paciente, muitas das vezes, quando chega ao hospital, ele antes estava comendo normal pela via oral. E aí passa por toda essa jornada, né? No hospital de internação, enfim, e precisa sair com uma alimentação por sonda ou GTT. Então, por isso, Camila, explica um pouquinho como é essa alimentação, para quem ainda não conhece também. Perfeito. Então, nós chamamos que é uma via alternativa, que não é pela boca. E passa-se, né, um dispositivo como a sonda pelo nariz, chegando no estômago ou chegando no intestino, o que seria nasogástrica ou nasoentérica, ou como você trouxe, a GTT, que é um dispositivo colocado diretamente no estômago. E existem produtos hoje nutricionais, líquidos em pó, módulos, que aí o familiar ou o cuidador vai porcionar para colocar nesse dispositivo e entregar aquilo que o paciente não consegue comer pela via oral, seja como consequência de uma doença neurológica, ou seja, pelo fato dele ter uma doença catabólica como um câncer e ele não estar alcançando minimamente 60% do que seria esperado pela boca por um tempo ali de 7 dias, isso estar deficitário, indicando então, claro que com outros componentes da clínica dele, essa necessidade dessa via alternativa que a gente chama. Isso. E o que acontece, gente? É a maneira de garantir que esses nutrientes, né, essas necessidades sejam alcançadas. Exatamente. É de extrema importância. Né? Exatamente. Isso porque ou ele está em um processo de uma recuperação, por exemplo, o paciente com o câncer. Hoje, a efetividade do tratamento que ele faz antineoplásico, então uma químio, uma rádio, está completamente relacionada com a condição nutricional que ele tem. Então, se ele não recebe o que ele precisa, ele vai se comprometer nutricionalmente e a químio não vai ser efetiva como deveria ser, por exemplo, né? Então, é a forma. Se ela foi indicada, precisamos mantê-la, porque é a forma da garantia dele receber aquilo que é necessário, pelo menos enquanto ele não tem a reabilitação da via oral. Perfeito. E o que nós vemos, né, na prática e as diretrizes? Já que existe essa jornada, né, do paciente internado, passa por várias fases lá dentro, né, do hospital, e é chegada a hora de ir embora com uma sonda ou uma GTT. Como funciona isso e qual é essa diferença prática e as diretrizes, Camila? Existe um abismo, né, entre prática e diretriz, ou teoria e prática. Por quê? Na verdade, o momento da alta é um presente para esse paciente e é um presente para a família. Então, essa transição do cuidado, ela deveria ser realizada de uma forma cautelosa, de uma forma cuidadosa, o que infelizmente hoje, na alta nutricional, a gente não observa na maior parte dos hospitais por razões variadas. Dentre elas, um elemento que dificulta esse cuidado da transição, uma orientação mais direcionada, um processo educacional de como usar essa via no domicílio, é muitas vezes a falta da previsibilidade da alta desse paciente.
Então, essa comunicação entre as equipes, entre o médico, a enfermagem, a nutrição, sobre qual é a previsão de alta, colocar isso no plano terapêutico, criar grupos, eu vejo muito assim, grupos de WhatsApp, de andares do hospital e colocar ali sobre previsibilidades de alta. Existem hospitais com painéis em que as principais informações clínicas do paciente estão nesse quadro e uma delas é sobre a previsão de alta, porque aí o nutricionista, principalmente do paciente da via alternativa, ele consegue ir educando sobre a importância de entregar o volume adequado da nutrição enteral no domicílio, sobre as possibilidades, se é uma fórmula industrializada, sistema aberto, sistema fechado, líquida ou em pó, como armazenar, como dispensar, como gotejar, como manejar intercorrências. Então, é um processo educacional e hoje a gente traz muito aquele jargão que é factível de que essa orientação de alta não deve acontecer no fim do cuidado, como nós vemos muito hoje, mas sim na admissão do paciente pela nutrição. Seria já o momento que eu vejo uma via alternativa, eu já ir educando, fazendo as técnicas que a gente chama e que são defensáveis nas diretrizes do teach-back, em que eu explico para Simone o que ela tem que fazer e eu peço para Simone me explicar o que ela entendeu. Então você vai construindo isso e você vai minimizando os desafios desse paciente, do cuidador, lá no acompanhamento do domicílio. Ah, perfeito. E também são os 16 passos, não é isso? Isso, na verdade, até eu sou uma das autoras principais, a gente fez uma campanha enquanto Braskem SBNPE sobre os 16 passos seguros e efetivos para uma deshospitalização nutricional. Então, nós pegamos a palavra deshospitalização e criamos um método mnemônico e cada letra é um passo. Então, isso totalizam 16 passos. Sei que em prática, os 16 passos implementados de uma única vez, isso é muito difícil. Então, nós minimizamos ou condensamos dos 16, 6, que são estratégias fáceis de serem implementadas, mais rápidas, e que já trazem essa diferença e minimizam muitas barreiras e muitos desafios que a gente vê nesse processo. E a primeira é o que a gente estava mencionando, que é a respeito do planejamento da alta. Ótimo. É importante também, né, lembrar aqui a todos da comunidade científica da Nutritiva, onde, né, os profissionais podem ter acesso através do link da bio no Instagram. E lá na comunidade nós colocamos vários artigos, vários protocolos e estaremos colocando também esses 16 passos. Perfeito, ótimo. Deixo aqui, reitero o convite da Simone, se você ainda não está na comunidade, eu vou dizer que você está perdendo, porque é muito desafiador nós termos isso de uma forma prática e facilitada. Então, esse artigo, acredito que nesse assunto também podemos colocar o planejamento da alta. Existe um formulário hoje publicado também pela Braskem para isso. Então, é o seu momento de ter uma atualização ali bem efetiva. Vai lá, né? No link da bio, é isso? No link da bio do Instagram, Nutritiva RJ. Show. E aí, Camila, nós criamos o programa Cuidando de Quem Cuida. Isso há mais de 12 anos, se eu não me engano. Que inclusive veio de um sonho, né? Por quê? Porque nós começamos a receber muitas dúvidas. E familiares, cuidadores, inseguros, né? Enfim. E o que nós observamos? Que o hospital, quando dá alta, não tem aquele retorno, aquela previsão de retorno. Deu a alta com aquela prescrição e tchau. E tchau, isso, verdade. E aí, por quanto tempo? Vai ser revisado isso? Não vai? Então, a gente criou, não que a gente vai alterar, a gente não altera nada, né, da prescrição, enfim. Mas, de certa forma, nós procuramos ter protocolos que identifiquem essa necessidade. Se está perdendo peso,
se tem aparecendo alguma úlcera por pressão ou alguma outra intercorrência que sinalize que esse paciente tem que ter um acompanhamento realmente do profissional. Perfeito. E aí nós até indicamos, né? E também para solucionar as dúvidas, porque aquilo é dúvida onde guarda. Isso, como se põe na armazena, como geladeira, se não... porciona. E é interessante que às vezes quando coloca na geladeira, aí tira tudo, aí coloca a temperatura ambiente, aí depois vai e tira só, aí pega o que vai infundir naquela hora e bota... Nossa! É muita complexo. dúvida. Então, É um processo complexo dentro de um ambiente que eu não tenho os padrões controlados como um hospital. Sim. Então, as coisas são desconexas, né? Você não tem a profissionalização desses cuidadores informais, diferente de quando existe um home care, né? Uma formalização dessa assistência. E você tem um ambiente que você não tem esses processos controlados. E você tem muitos riscos envolvidos. Em uma manipulação inadequada, porcionamento, uma infusão de uma dieta gelada, um gotejamento acelerado. Podendo trazer uma diarreia. Então, é muito importante o programa Cuidando de Quem Cuida, porque é um olhar de uma pessoa instruindo e eliminando essas dúvidas que acontecem lá na assistência domiciliar, com certeza. E assim, eles não vão ligar pro profissional que tá lá no hospital para perguntar. Não. E o profissional do hospital não vai nem conseguir atender. Não tem. Ou seja, corta ali, né? Exato. E isso me faz lembrar do 6º passo nessa abreviação que nós orientamos aqui. O profissional do hospital que está transicionando o cuidado, ele precisa orientar esse paciente a ter uma busca de revisita pelo nutricionista em 30 dias após a alta. Aí, claro, depende muito da questão clínica. Às vezes, 7 dias, 15, 30. Porque se é um paciente da suplementação nutricional oral, ele saiu com uma lesão por pressão e ele recebeu um suplemento para cicatrização, vai para casa, ele fechou a ferida no tempo terapêutico de suplementação de 1 mês. Só que ele ainda está fragilizado com uma sarcopenia. Sim. Esse perfil de suplemento já cumpriu o que ele tinha. Isso, aí tem que... Você tem que trocar. Ou ainda, ele tá com esse perfil de suplemento, precisa fechar uma ferida, mas veio aquilo que a gente observa como a fadiga sensorial específica, ele não quer mais aquele suplemento. E ele deixa de tomar, a ferida não cicatriza, e isso gera, inclusive, reincidências de uma reinternação. Sim. Então, ter esse nutricionista na continuidade do cuidado essencial. É fundamental. Então, o coleguinha tem que indicar. Já colocamos como sugestão nesse momento da prescrição. Indique profissionais que trabalham na assistência domiciliar, ou você, profissional do hospital, pode também, né, como um outro trabalho, acompanhar esse paciente aí no domicílio. Sim, porque tem essa necessidade. Com certeza. Tem esse espaço aí e é necessário. Exato, e pouco explorado, eu diria. E lá no programa também do Cuidando de Quem Cuida, por exemplo, você falou em suplementação oral, né? Porque existem suplementos para o paciente que está sarcopênico. Exato. Existe para... são os espessantes também para aqueles pacientes disfásicos, enfim. E aí, nós também temos várias receitas, várias maneiras, várias dicas também. Ótimo, né? Para poder não ficar monótono. Porque o sucesso da suplementação nutricional oral é a adesão do paciente. Sim. E assim, existe um tempo terapêutico. Então, existem protocolos de 4 semanas de uso do suplemento, 8 semanas, 12 semanas. E aí, você imagina você tomando todos os dias, 2 vezes ou 1 vez ao dia, o mesmo suplemento. Sim. Pode ter vários sabores que em algum momento você vai desenvolver. É a literatura que fala, inclusive, a fadiga sensorial específica. Então, até a gente percebe na prática e pelos trabalhos, se nós incorporamos os suplementos, os módulos em preparações, a aceitação da terapia, ela é exponencialmente maior. Sim,
Muita coisa. Enfim. E além do programa Cuidando de Quem Cuida, Camila, nós também temos a parte social, que é o programa Mãos que Abençoam. Ah, que legal. Né? Que também veio de um Que sonho. abençoam as caixinhas, As né? caixinhas, Uhum. onde essas caixinhas que iriam para o lixo, né? São caixas de dieta. São ressignificadas, não é isso? Ressignificadas. Então, a gente tem, né, esse recolhimento em alguns hospitais, logística reversa. As pessoas do estoque, eles transformam, né, a caixa, viram ao contrário. Uhum. E aí, nós juntamos com canetinhas, tinta, pincel, tesoura, papel decorado, enfim, Uhum. em parceria com uma universidade, né, que tem um curso de nutrição, a Universo, Uhum. onde as professoras e os graduandos vão para uma instituição de longa permanência. Uhum. Nós fazemos a logística para levar todo, né? Recolhe do hospital e leva na instituição de longa levamos permanência. Junto com todas as canetinhas, tintas, enfim. E os idosinhos, eles pintam, eles customizam essas caixas. Nossa, muito legal. É. Como essa que a gente está vendo aqui, Como essa né? que nós estamos vendo Ou aqui. seja, oportuniza o idoso a voltar a ser criança e a Isso. despertar a sua criatividade, né? Sim, e eles se sentem úteis, porque nós colocamos para ele a importância disso dali. Por quê? Porque essas caixas vão para os pacientes que estão adquirindo os produtos. Ah, que legal. Ainda não conseguimos, né, atender a todos os pedidos com as caixas. Sim. Mas a equipe vê aquele paciente, aquele familiar que está mais inseguro, que precisa de um acolhimento naquele momento. E aí a gente, né, encaminha o pedido junto com essa caixa, troca a legal. caixa, né, para poder esse paciente, esse familiar receber esse carinho. E vai com uma carta explicando todo esse projeto. Isso eu diria que é propósito, né? Foge da nutrição convencional e você acaba nutrindo corpo, mente e espírito Isso, de uma comunidade, né? De um ecossistema. É verdade, sim. Muito legal. Então, assim, se você, né, gostou do nosso conteúdo de hoje, se tem pessoas que estão passando, né, por esse momento e precisam dessas informações, isso, e também nutricionistas ou outras profissões, né, ligados aí a essa área, compartilhe e deixa aqui seu comentário também e curta esse nosso bate-papo de hoje. E não esquece de fazer sua inscrição lá na comunidade nutritiva. Verdade. Te esperamos lá. Isso aí.